Bem, nós sabemos como Deus chamou Paulo, Saulo de Tarso. Seu nome era Shaul ou Saul, o mesmo nome do rei, do primeiro rei de Israel, Saul. Vemos como que Deus transformou Saulo em Paulo, como que Deus trouxe à sua vida uma mudança tão radical, tão grande. E quando Saulo foi salvo, através de Ananias, Deus trouxe a palavra de que usaria Paulo, Saulo, usaria como um vaso escolhido, que ele haveria de ver quanto importa padecer pelo nome de Cristo, mas que ele seria grandemente usado entre os gentios, seria como luz para os gentios. E esta profecia já estava desde o profeta Isaías. Paulo, ele sabia que havia sobre a sua vida, estava a mão do Senhor, a direção do Senhor, havia algo muito especial que Deus queria fazer através dele para o mundo, para os gentios, para os povos que não eram da nação de Israel. Nós vamos ver como que Saulo se converte ali no caminho, chegando em Damasco, como que em Damasco Ananias vem orar por ele, e quando ora, caem dos seus olhos como que umas escamas, porque Paulo estava cego. Cego por causa da luz, da glória do Senhor que brilhou sobre ele. Quando ele caiu por terra, ouvindo a voz do Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Ananias ora por ele. Ele é curado ali e ele recebe o Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito Santo. E ele começa a estudar a palavra, ele começa a mergulhar nas verdades do Evangelho. Saulo então começa a ver, a linkar todo o Antigo Testamento, as promessas, as profecias, com Yeshua de Nazaré, com o Evangelho, com Jesus. E o Espírito Santo vai trazendo a visão, o entendimento. Saulo, ele estrutura as bases da igreja através da revelação do Espírito Santo que lhe foi dada. E Saulo, então, ele vai aos sábados às sinagogas, ele vai e prega o Evangelho, mas de início as pessoas começam a rejeitá-lo. Por quê? Porque ele era um perseguidor. É mesmo que hoje, no mundo muçulmano, quando chega um muçulmano para cristãos e diz: "Ah, eu recebi Jesus", os cristãos ficam com medo de se abrir com ele, porque existem muitos da polícia secreta, existem muitos que vão para descobrir os líderes, descobrir os cristãos para matar, para prender. E então, da mesma forma, os judeus crentes, cristãos, ficaram com medo de Saulo de Tarso. Será? Será que ele converteu de verdade? Será que ele não está enganando a gente? E então ele tinha de ter alguém para apresentá-lo. E foi Barnabé. Barnabé apresentou Saulo em Jerusalém. E os dois se tornaram companheiros de viagens missionárias. Vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 13, de 42 a 52, quando eles estavam na cidade de Antioquia, a primeira cidade para onde Saulo foi enviado para pregar o Evangelho, para fortalecer a igreja. Diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí
que nos volvemos para os gentios. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo e Barnabé, ali em Antioquia. Eles falam, eles pregam ali na sinagoga, a multidão vem, e multidão significa muita gente. Multidão não era o que as sinagogas estavam acostumadas a receber nos sábados, nos seus cultos. 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, mas a multidão já passa de 100. A multidão já entra nos milhares. A multidão é muita gente. E as multidões vinham e criam. As pessoas criam no que Paulo e Barnabé ensinavam. Então, diz aqui a palavra que os judeus, vendo as multidões, não foi assim com Jesus? Não foi assim que os judeus, os principais dos judeus, sacerdotes, escribas, doutores da lei, os fariseus, saduceus, vendo as multidões seguindo Jesus, tomaram-se de inveja. Pilatos percebeu que Jesus foi entregue por inveja. E aqui nós vemos a própria palavra de Deus nos dizendo que estes homens foram tomados de inveja. Inveja, porque eles pregavam para aquela meia dúzia. E nada acontecia, e tudo naquela frieza. Mas agora, Paulo e Barnabé pregam e as pessoas ficam inflamadas pelo Espírito Santo. Elas são motivadas e algo acontece. As multidões vêm para seguir, vêm para obedecer a palavra. E movidos de inveja, blasfemando, falando mal de Jesus, falando mal do Espírito Santo, começaram a contradizer o que Paulo dizia. Contradizer é exatamente isto. Se Paulo fala A, eles dizem B. Se Paulo cita um texto, eles querem contradizer. Não, não é assim. Não, não é assim. Você não está certo. Não é desta forma. E então, eles não tinham liberdade. Liberdade para ensinar, liberdade para abençoar as pessoas. E Paulo, então, com Barnabé, de uma maneira ousada, disseram, olha, cumpria para nós que primeiro trouxéssemos a vocês, aos judeus, esta palavra. Primeiro para os judeus. E assim que Paulo escreve nas suas cartas, primeiro o judeu e depois o gentio, depois o grego, depois os bárbaros, primeiro o judeu. Primeiro aqueles que foram chamados para esta graça, para esta revelação tão gloriosa do Messias, Yeshua de Nazaré. Primeiro os judeus. Mas Paulo disse, como vocês estão rejeitando, vocês mesmos estão se dizendo indignos para a vida eterna. Então, nós vamos para os gentios. Já que não querem, vamos para os que querem. Jesus, ele trouxe o evangelho do reino. Jesus trouxe o evangelho e ele enviou os seus discípulos 2 a 2 pelas aldeias e vilas de Israel para anunciar o evangelho do reino a Israel, para dizer o tempo é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho, arrependei-vos e crede no Messias, Yeshua de Nazaré, o Messias prometido. O reino chegou, o Rei dos Reis aqui está. Mas como houve a rejeição aqui em Antioquia, Paulo então disse, nós nos volvemos para os gentios. O texto continua dizendo, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território.
E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aqui, então, Paulo traz esta palavra junto com Barnabé. Nós vamos para os gentios, nós vamos para as outras nações, nós vamos para quem quer, nós vamos para aqueles que estão com seu coração aberto. É isso aí. Nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Precisamos levar o Evangelho a todas as nações. E dentro de um país podem existir várias nações. Cada nação tem sua cultura e sua língua. Por exemplo, aqui dentro do Brasil nós temos os indígenas, de diferentes tribos, com diferentes idiomas. Nós temos os surdos, que têm sua própria cultura, que têm a sua própria língua, sua maneira de se comunicar. Nós temos nações dentro de um país. E aqui a palavra de Deus nos diz que era para irem por todo o mundo. Jesus disse, ide por todo o mundo, a toda criatura. E como os judeus rejeitaram, Paulo e Barnabé então disseram, olha, nós vamos para os gentios. E eles foram expulsos de Antioquia. Paulo e Barnabé, saindo, sacudiram o pó dos seus pés, dizendo o quê? Olha, vocês estão rejeitando. Estamos livres do seu sangue. Pregamos para vocês e a escolha vocês que fazem. Você tem tido essa oportunidade de escolher. Cada dia Deus dá esta oportunidade. Escolher seguir Jesus, escolher andar com Jesus, escolher ser um discípulo. Você quer? Vamos orar então? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que Tu és o Cristo, ó Jesus, o Cristo de Deus, o Messias prometido, o Salvador de todos os homens. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz, que morreu em meu lugar para me trazer o perdão e a vida eterna. Jesus, eu me entrego a Ti, Te dou a minha vida e o meu coração. Salva-me, entra no meu coração, transforma-me e dá-me alegria de andar na Tua presença e de fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti para ser Teu, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu e a minha casa pertencemos a Ti. Recebe-nos, Senhor. Pai, que cada pessoa que nos assiste e que ora conosco receba o toque do Teu Espírito Santo, o toque de cura para os que estão enfermos, o toque de libertação para os que estão oprimidos, para os que estão debaixo do jugo de Satanás, sejam libertos agora, caiam as correntes, quebrem-se as cadeias e estas vidas sejam livres para a Tua glória. Que cada um possa alcançar o suprimento e a bênção do Senhor de que necessitam, pelo Teu poder e para a glória do Teu nome. Abençoamos cada casa, cada família, cada pessoa que nos assiste, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.